Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, querido, mas a gente precisa dar umas boas risadas de vez em quando. Porque nós estamos na vitória de Jesus, irmão. E precisamos fazer com que isso fique a cada dia mais real para nós. Porque Ele não vai fazer a gente vencer. Ele já nos fez mais que vencedores. E nós precisamos nos apossar dessas verdades. Eu sei que a gente ouve tanto isso no meio cristão. Irmão, tome posse, tome posse. Tome posse da vitória de Jesus, querido. E ande nela e você vai ver que as coisas naturais, elas não serão suficientes para roubar a tua alegria. Então hoje eu vou estar ministrando um pouco sobre cura mesmo, porque nós sabemos que nesse tempo o diabo tenta intimidar a igreja, levando as pessoas a questionar o poder de Deus. Se você tem alguém aí enfermo ou com sintoma, ou você está sentindo alguma coisa, te prepara, querido, porque o poder de Deus vai vir sobre a tua vida essa noite. E eu tenho essa nota no meu coração, e eu sei que a cada dia nós só precisamos entender, ajustar o canal, a conexão, para que a vontade, o poder, o mover de Deus possa alcançar a nossa vida. E eu sei que a palavra é esse veículo de comunicação que nos coloca em conexão, para fazer com que a vontade de Deus a cada dia seja manifesta até nós. Primeiro, para que a gente possa receber aquilo que é um direito nosso, nós precisamos entender a posição que nós estávamos e a posição que nós estamos hoje em Cristo. Porque, na verdade, nós precisamos entender que quando Deus criou o homem, Deus não programou para o homem doença. Deus não programou para o homem enfermidade. Deus não programou para o homem tristeza, não programou para o homem rancor, mágoa, inveja, mentira. E nós sabemos que isso tudo veio para o homem por causa da queda do homem, Romanos capítulo 12, e Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, eu queria abrir lá com você. Aleluia. Romanos capítulo 12. Oh, aleluia. Eu queria mandar a graça e a paz aqui para o pessoal lá do Bitigui, que é depois de Japaratinga, o irmão Bruno e a sua esposa, e o pastor Damião e a sua esposa, a irmã Maria Costa, que estão lá nos assistindo essa noite também, rapaz. Graça e paz para a igreja Batista Missionária, Kadosh, pessoal que a gente ama lá e de vez em quando a gente vai lá. E a gente falou hoje de manhã, estamos com saudade. Logo, logo a gente vai chegar lá. Então, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, falando a respeito de justiça de Deus, de justificação pela fé, o apóstolo Paulo explica aos romanos que como foi que entrou o pecado e a morte no mundo, porque ele iria trazer para os romanos a consciência da posição dos romanos depois da justiça de Deus. E ele diz aqui, sendo pois, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Esse texto aqui, eu não sei se a gente vai estar lendo mais, mas eu tenho outro versículo aqui no meu coração desse mesmo contexto aqui. Mas o apóstolo Paulo mostra aos romanos e para nós hoje, por que, pastor, o homem hoje adoece, morre precocemente, vive uma vida a cada dia em decadência, muitos, por conta da queda de Adão. Adão contraiu a morte espiritual nele, e por causa do pecado, ou por causa essa morte veio por consequência do pecado. E essa morte é todo pacote de coisas ruins e más que a gente vê hoje se manifestando na humanidade. E inclusive as doenças e enfermidades também. Todo pacote de maldição entrou no homem quando ele pecou lá no Éden. E ele começou a reproduzir com essa matriz humana deformada toda a terra. E a gente começa a ver que o homem começou a adoecer, a se entristecer, a mentir, a ser falso, a ser egoísta, a morrer precocemente e fisicamente. Nós hoje temos ainda isso, de que todo mundo um dia vai morrer.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, como Deus não fez o homem para morrer fisicamente, nós sabemos que muitos filhos de Deus, né, eles nem fisicamente vão morrer. Porque se o arrebatamento vier antes de nós morrermos fisicamente, nós nem pela morte física vamos passar. Porque o plano de Deus para a humanidade não era que a humanidade nascesse, crescesse e morresse. A gente fica pensando, poxa pastor, como seria? Uma vez um camarada disse, rapaz, era ruim demais a pessoa não morrer. Digo que nada, seria massa, não é não? A gente a cada dia nascer, crescer e ir amadurecendo e ter uma condição eterna para não sentir essas coisas. A Bíblia diz que para onde a gente vai, né, não haverá choro, não haverá dor, não haverá rancor, não haverá miséria, não haverá nada disso. Mas só que nós não vamos entrar nessa condição quando a gente chegar lá. Nós recebemos essa condição aqui na terra. E nós precisamos a cada dia entender que antes de chegarmos lá, nós podemos desfrutar disso aqui. Porque Jesus, quem diz, querido, quando foi orar, fazer a oração modelo, né, ele diz, Pai, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é no céu, irmão. Então aqui a Bíblia mostra, quando Paulo estava falando, de que olha, o pecado entrou, ou a morte entrou no mundo por causa de um homem que pecou. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele próprio disse, ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então se a morte é doença, a vida é saúde, querido. Se a morte é miséria, a vida é suprimento. Se a morte é tristeza, a vida é alegria. Se a morte é agonia, a vida é paz. Então Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Nós já recebemos isso quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Só que é por isso que a Bíblia diz que o desejo de Deus não é que o homem seja só salvo, mas é que seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da verdade, depois de ser salvo, leva ele a desfrutar da salvação. A falta de conhecimento, né, leva a gente a ser intimidado por situações como essas que acontecem. E muitas outras que já podem até ter acontecido na minha vida ou na sua, de escassez, de enfermidade ou de qualquer outra coisa. E nós, se tivermos, né, ou se tivéssemos já o conhecimento da verdade, nós seríamos ensinados a resistir. A dizer, eu sou sarado, Jesus levou. Aí quando vem algo dessa maneira, né, que as pessoas colocam uma lupa muito grande, começam a bombardear a mente das pessoas, então as pessoas vão dizer, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eita, tomara que isso não me pegue. Ó Senhor, se eu pegar um negócio desse, vai terminar eu morrendo. E as pessoas começam a viver uma vida falando como que se ainda estivessem como uma velha criatura, né, com medo da morte no sentido geral. Não é nem somente com medo de morrer fisicamente, mas é com medo de qualquer coisa ruim acontecer, porque a pessoa vai dizer, meu Deus, se acontecer qualquer coisa de ruim, eu acho que eu morro, eu acho que eu endoido, eu acho que eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Mas o conhecimento da palavra, querido, vai trazer para nós uma segurança de que, ainda que, porque muitas vezes a gente vê na Bíblia algumas passagens, né, como a do salmista, a de Abacuque, e como muitas outras que eles diziam, ainda que isso acontecesse, meu coração não temeria. Ainda que isso se levantasse, eu continuaria confiando no Senhor. Então eu acredito particularmente que quando eles citavam isso, eles estavam ministrando a sua alma, para deixar a sua alma em uma condição de não se assustar com a má notícia, de não se assustar com a pressão, de não se assustar com os maus rumores, porque eles ficavam dizendo, rapaz, ainda que um exército se levantasse contra mim, eu não temeria, porque o Senhor é a minha luz, é a força da minha salvação. E eles estavam a cada dia como que se preparando, querido, para que quando surgissem obstáculos, eles já estivessem convencidos na sua alma que Deus era com eles mesmo. Hoje nós sabemos que, infelizmente, né, muitos filhos de Deus, querido, eles conhecem a Deus, sabem que Deus é o seu Pai, mas, mesmo assim, não tem tanta convicção do que Deus pode fazer a favor deles.
Porque no mesmo texto de Romanos, né, capítulo 5, se não me engano, versículo 19, o apóstolo Paulo, eu queria ler com você, vamos lá, Romanos 5,17 ainda. Então, meu irmão, se nós estamos em Cristo, nós estamos na vitória. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós temos direito à alegria e paz, e também temos direito à saúde e cura, porque veio tudo no mesmo pacote. Ele não disse, olha, tá bom, eu vou te dar um pouquinho de paz, porque pelo menos tu morre em paz. Eu vou te dar um pouquinho de paciência, porque somente tu tem paciência no sofrimento e vai morrer. Eu ouvi uma frase faz uns dias, e essa frase ficou, que é paciência sem entendimento só prolonga o sofrimento, querido. Mas a Bíblia diz que fé e paciência alcança a promessa. Desfruta da realidade, traz a manifestação, aquilo que já é um direito nosso para se tornar real para nós. Então não é ter paciência sem entendimento. Pode ser que as pessoas estejam sofrendo paciente. Não, é assim mesmo, fazer o quê? Se Deus quer. Porque às vezes tem muitas pessoas, né, mesmo no meio do povo de Deus, que começam a atribuir essas coisas ao próprio Deus. E nós sabemos, né, como a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas com o propósito de beneficiar aqueles que o amam. Muitas pessoas dizem, olha aí, Deus trouxe isso para unir as pessoas, para fazer as pessoas refletirem, para ver se as famílias se unem mais, para ver se o povo anda em santidade. Não, querido. Na verdade, somos nós que precisamos entender. Eu estava pensando nesses dias. Eu estava pensando algo. Eu disse, rapaz, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Já parou para pensar se, quando terminasse esse tempo, ou vamos dizer assim, né? Quando dissessem, olha, não tem mais nada desse vírus em nenhum lugar, acontecesse o arrebatamento, quantos crentes iriam? Quantos estariam se aprontando ou pronto para ser arrebatado com o Senhor? Eu acredito, eu particularmente acredito, não sei, estou falando isso, é uma opinião muito minha. Eu acredito que quando esse vírus for embora, né? Porque para nós ele está por aí, mas não vai ter boquinha para ele chegar em nós. Mas o que acontece? Eu acredito particularmente que para nós não vai ser assim. Eu acredito que nós vamos passar por isso, né? Sair mais fortes. Ainda outras coisas vão acontecer, mas nós já vamos ficar mais ligados para estar mais atentos e mais ativos para vencer outros obstáculos. Amém, queridos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, se fosse assim, será que esse vírus estaria promovendo santificação no povo mesmo para ter o arrebatamento? Ou teria colocado muita gente no comodismo para dizer, pronto, eu estava ouvindo, tinha ido no salão ajeitar meus cabelos, e o que acontece? Tinha outro rapaz lá, e ele disse, rapaz, olha, eu já assisti todas as séries da Netflix. Não tem mais nenhuma não tem mais graça não. Só tem agora filme não sei o que, italiano, eu digo, vê mesmo. Então tem muita gente, querido, que nem atentou para Deus nesse tempo. Então isso quer dizer que não é Deus colocando lá para dizer, ei, tá vendo eu aqui não, aí ó. Tem gente que pensa que é assim. Quando as pessoas não atentam para Deus, aí ele dá um sopro no mar. Aí dá um tsunami, o povo diz, olha Deus falando. Não, querido. A Bíblia diz que a terra, ela geme, meu irmão, por causa da maldição. Esperando até a sua redenção também, que vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação. Então nós sabemos que Deus tem um plano para nós, para a igreja. Nós estamos na graça, querido. Existe a dispensação da lei, fora as outras. Nós estamos na dispensação da graça. Virá a tribulação e a grande tribulação, para que a gente entre na dispensação do milênio. Mas nós estamos, nós estamos na graça. O que é a graça, querido? É o favor de Deus, para que a gente viva de uma forma que com a nossa própria força a gente não consegue. Então é por isso que nós precisamos entender bem a justiça de Deus, para a gente não pensar que isso é Deus fazendo justiça. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo, nos tirando da maldição, da miséria, da enfermidade, do pecado, da morte física e espiritual, se é que eu posso dizer assim, para que a gente fique bem consciente de que esse tempo da graça é o tempo do favor de Deus para as nossas vidas. Aleluia!
Se você não se anima com isso, eu vou me animar para todo mundo aqui. Aleluia. Então, Romanos capítulo 5, ainda, e o versículo 17, preste bem atenção. Ele diz assim: pois se pela ofensa de um homem, de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Essa vida aqui, querido, ele não está falando somente da vida eterna, não está falando da vida física só, está falando de todo o pacote de vida. É por isso que se uma pessoa é salva, ela tem quase que como por obrigação desfrutar de alegria, desfrutar de paz, não da paz que o mundo dá, não da alegria que o mundo proporciona, de paciência, de bondade, de benignidade, de mansidão, de saúde ou de cura, desfrutar de suprimento, de proteção, de direção. Só que para que ela desfrute dessas coisas, elas precisam conhecer a vontade de Deus, crer nela, viver de acordo com ela, falando de acordo com ela, agindo de acordo com ela, para que essa vida a cada dia, ela vai exalando no corpo dele, querido. Porque é isso que a cada dia nós precisamos mergulhar de uma forma mais profunda na palavra, ou estar mergulhado na palavra, para que essa realidade a cada dia nos alcance e nós possamos ter o nosso escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, ajustados para viver de acordo com isso. E não dizendo, se Deus quiser, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Deus provou o que queria quando enviou Jesus, querido. Não é uma coisa que Deus enviou, Jesus vai lá, morre por eles, e depois eu vou decidir. Se eu quiser, eu faço alguma coisa. Se eu não quiser, deixa eles assim mesmo, já dei Jesus para morrer por eles. Ei, querido, a morte de Jesus não foi somente uma morte para dizer assim, pronto, ele morreu, te perdoou dos teus pecados, e um dia tu vai morar no céu com Deus. Então o restante, tu se vira aí. Não. Na verdade, a morte de Jesus nos resgatou, querido, de toda maldição que Adão deu legalidade para entrar na terra. Pastor, mas a gente vê tanta gente hoje passando por isso, por aquilo outro. Eu também vejo. Tem coisas que a gente ainda passa porque não conhece. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é bem clara, querido, que diz que por falta de conhecimento o povo é destruído. Por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, o povo vive no erro. E todo erro vai trazer uma consequência, seja ela física, seja ela emocional, e um monte de vezes também vai ser espiritual. Porque muitas vezes as pessoas vão se manter mortas espiritualmente, vão viver sofrendo emocionalmente e sofrendo fisicamente também. Mas quando uma pessoa nasce de novo e começa a renovar a sua mente, ela agora vai começar a entender a vida de Deus que está nela, e ela vai ter ousadia para reivindicar os seus direitos, irmão. Para andar de acordo com isso, para se posicionar diante de obstáculos e dizer, rapaz, é o seguinte, olha, pode ser que as pessoas pensem que é presunção, pode ser que as pessoas pensem que eu estou endoidando, pode ser que as pessoas pensem isso ou aquilo, mas essa situação ela não vai chegar na minha vida, eu não aceito isso para mim, foi pago um alto preço para que eu viva a vida abundante, eu não sei como vai ser, eu sei que Deus é poderoso para fazer aquilo que as pessoas acham impossível, e eu vou ficar com a palavra dele. E eu sei que essa ousadia, ela não vai vir para nós porque a gente recebeu uma oração, porque a gente ouviu um culto. Não, querido. Essa ousadia, ela vai aumentando o nível a cada dia, pela credibilidade que a gente vai dando à palavra, irmão. As situações do dia a dia, elas não tiram a credibilidade da palavra, querido. E uma das coisas que a gente tem visto mais nesses últimos dias é as pessoas dizendo, se for da vontade de Deus, se Deus quiser, isso não sei o quê. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nós é que precisamos entender que Deus já quis. E tomar uma posição de agir de acordo, é claro, né?
e se examinando a cada dia, vigiando a nossa própria vida, para que a gente tenha ousadia, querido, de permanecer naquilo que a palavra diz com relação a qualquer coisa, irmão. Porque eu fico pensando, se nós não entendermos isso, como vamos desfrutar daquilo que é um direito nosso? Aí o primeiro versículo que a gente leu, né? Jeremias capítulo 29. Desde a antiguidade, Jeremias estava falando para um povo que ia completar 70 anos, que vivia em um cativeiro em Babilônia, porque tinham sido desobedientes. Mas o profeta se levanta naquele tempo e diz: olha, Deus mandou dizer para vocês que passado esses 70 anos, Ele vai cumprir a palavra dele na vida de vocês. Porque Ele sabe os planos que tem para vocês. É para aí. Quando o profeta Isaías se levantou para dizer ao povo, ele disse: olha, converta-se o homem ao Senhor, que se compadecerá dele e o perdoará. Porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Hoje as pessoas pegam isso para trazer para os dias de hoje, dizendo: olha, está vendo? Os planos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Se não é, procura saber qual é o caminho de Deus, querido, e anda nele. Procura conhecer os planos de Deus e anda nele. Porque Deus disse: olha, assim como os céus são mais altos, né? Assim como os céus são mais altos, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então eles estavam pensando muito pequeno a respeito deles, irmão. Deus disse: olha, meus pensamentos para vocês é em outro nível. Não é esse pensamentozinho que você está tendo aí, não. Então a Bíblia mostra, eu queria continuar aqui. Aleluia, aleluia. Versículo 18. Pois assim como por um só homem, por uma só ofensa, que foi a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, nós estávamos condenados, querido, a viver oprimidos, doentes, fadigados, opressos, magoados, ressentidos. Mas ele continua dizendo: assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi o de Jesus, veio graça sobre todos os homens, para justificação e vida. Aí ele continua dizendo: pois como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha para cá, por favor. Eu estou falando com o pessoal aqui, eu sei que você está olhando, está em casa. Mas esse texto é poderoso demais, porque Paulo vem explicando às pessoas para que elas entendam. Olha, o ato de desobediência de Adão nos deixou na condenação. Estávamos condenados, esperando a misericórdia de Deus, se Deus quisesse. Nós não sabíamos, mas o ato de justiça de Jesus nos colocou em outra posição, na posição da graça. Rapaz, eu tenho um favor de Deus, eu tenho a ajuda de Deus, eu tenho um Deus favorável a mim agora, para que eu possa viver a vida que já está dentro de mim, a partir daqui dessa terra. Porque a vontade de Jesus, ou quando Jesus orou, era que a vontade de Deus fosse feita na terra como é no céu. Isso não é só uma oração. Ah, vamos orar a oração que o Filho de Deus nos ensinou. Aí tem pessoas que oram como que se fosse uma oração para hoje, mas não entendem o que Jesus estava dizendo naquela oração, levando os discípulos a fazer declarações: venha a nós o teu reino. Não tinha vindo ainda, querido. Porque Jesus não tinha morrido. Ele era o representante. Olha, o reino está chegando. O reino está chegando. Não vai ser visto ali nem acolá, porque ele vai vir para dentro de você. Então esse reino hoje, irmão, ele faz parte de nós, da nossa vida. Esse é o reino de justiça, de paz e alegria. Mas esse pacote todo, né, a justiça, nos colocou na vitória, nos colocou na bênção, nos colocou na saúde. É por isso que uma boa parte, eu acredito que várias pessoas, né, já podem ter sido curadas, e com certeza foram, na verdade,
Depois que encontraram a palavra da verdade do Evangelho, entenderam a vontade de Deus, tomaram posse daquilo ou receberam, e elas receberam aquilo que faz parte do reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de doença, querido. É um reino de saúde. O reino de Deus não é um reino de agonia, é um reino de paz. O reino de Deus não é um reino de desmantelo, querido. É um reino de justiça, de retidão. Nós estamos nele, irmão. Precisamos a cada dia renovar a nossa mente para entender essa verdade. Aí sim, a gente vai ficar tão ousado, querido, que a gente vai dizer, ainda que esse corona me pegasse, ele ia ter que sair do meu corpo, porque ele é a habitação do Espírito Santo. Não é uma coisa somente que a gente ia dizer e dizer, né, tomara que não venha, tomara que não venha, tomara que não venha. Não, era aquilo que a gente ia dizer, rapaz, olha, se vier, vai ter que sair. Porque eu sou a habitação de Deus, do próprio Deus em Espírito, querido. Agora, para que eu tenha essa ousadia, eu preciso a cada dia entender que eu devo estar andando de acordo com aquilo que eu recebo. Eu devo a cada dia estar andando em santidade. Eu devo a cada dia estar vigiando aquilo que sai da minha boca. Eu devo estar vigiando aquilo que entra pelos meus ouvidos. Eu devo estar vigiando a notícia, ou a informação, ou a palavra que eu recebo e acolho ela e guardo ela para que ela produza em mim o resultado que ela veio para produzir, meu irmão. Porque é isso que a gente precisa entender a cada dia. Ah, pastor, mas a gente vê tanta gente passando por isso, passando por aquilo, e eu digo, rapaz, eu tenho ouvido coisas totalmente contrárias, irmão, de pessoas que estavam passando por isso, mas quando o Evangelho chegou como um antídoto para tirar ela daquela situação, querido. Então, por que é só para uns, pastor, e para outros não? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, eu não sei da sua vida com Deus, nem você sabe da minha, mas eu sei da minha e você sabe da sua. Então vai ter coisas que podem acontecer com você e não acontecer comigo. Vai ter coisas que podem acontecer comigo e podem não acontecer com você. Por quê, pastor? É assim. Porque Deus sonda o nosso coração, querido. Ele sabe as convicções que cada um de nós tem. Principalmente quando a gente está só eu, a situação e ele. Não é quando a gente está no meio de todo mundo. Na verdade, eu sei, claro, né? Que muitas vezes, e eu sei que isso não estou dizendo com ninguém aqui, nem com você que está em casa, mas se vir para você, pega. Eu sei que muitas vezes algumas pessoas elas querem aparentar, rapaz, eu creio. Mas quando elas estão só, elas dizem, meu Deus do céu, tomara que isso não chegue nem por aqui, porque se chegar eu não sei nem o que é que eu faço. E Deus vai dizer, como eu vou poder honrar isso aí? Qual é a sua conversa de verdade? É a que você diz na frente do povo ou a que você diz quando está sentindo alguma coisa? É a que você diz na frente do povo ou a que você diz quando se levanta alguma situação? Defina qual é a sua conversa de verdade que eu vou honrar ela. E é isso que a gente precisa a cada dia entender. Porque eu posso te dizer, querido, a cada dia a gente vai ficando com uma revolta santa maior. Meu Deus do céu, como é que pode? Nós somos filhos de Deus, querido. É claro que eu fico pensando, né? Ah, eu até já ouvi isso, e a gente também falou aqui. Ah, pastor, então quer dizer que não é para a gente usar máscara, lavar a mão? Poxa vida, lavar a mão é uma questão de higiene. Até em alguns lugares mesmo, né? Tem pessoas que às vezes fazem um tratamento dentário, ela usa uma máscara para não querer exalar um bom cheiro que fica. Ou em alguns ambientes, qual o problema disso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se nós não confiarmos em Deus, tem pessoas que lavam a mão, usam máscara e pega e aí chega até morrer, irmão. Então eu posso te dizer uma coisa. Tem algum problema se eu usar máscara, lavar a mão, isso é falta de fé? Não. Falta de fé é você usar máscara, lavar a mão e dizer, meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora, ai meu Jesus, ai meu Deus, ixi Maria, tocasse aonde? Pelo amor de Deus, tocasse não sei o quê. Pronto. Então isso aí, a falta de fé está aí. Naquilo que a gente está falando. E a gente precisa a cada dia, claro, poxa vida, quer dizer que para a gente ser limpo, tem que vir alguma coisa para dizer, ou tu é limpo ou tu morre logo grudento. Vê? Não, meu amigo. Nós precisamos entender que tem coisas que são coisas básicas, querido. Mas existe algo, irmão, que move Deus, que é a convicção naquilo que a palavra dele diz. E o apóstolo Paulo, ele mostra que por que essas coisas estão acontecendo? Porque Adão pecou, irmão. E a maldição entrou no mundo. Eu posso te dizer uma coisa, e eu não estou profetizando isso não. Mas eu acredito que daqui para a igreja será arrebatada, outras coisas até piores ainda vão acontecer. Quem está pronto? Ou quem está se aprontando?
Ou quem está ligado, ou está cochilando, desperta tu que está cochilando. Porque eu posso te dizer, meu irmão, a Bíblia diz que se uma casa estiver edificada na rocha, ela não vai cair quando as tempestades vierem. É a palavra de Deus, né? Então a gente precisa ter convicção nela, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, mas é uma realidade. Então a Bíblia mostra que quando Jesus veio, as pessoas que começaram a entender o que Jesus mais fez, querido, foi manifestar cura no povo, como uma mostra do que estava disponível no reino que ele fazia parte. Eu queria ler com você esse texto aqui de Lucas, capítulo 5. Aleluia! Rapaz, eu quero mandar um abração aqui para o pastor Pedro. Está aí nos assistindo. Aleluia! Pastor, e Deus cura hoje, amanhã, depois de amanhã, até ele arrebatar a igreja, ele vai curar a igreja, querido. Jesus não vem buscar uma igreja doente, se arrastando, só o farrapo. Não. Jesus vem buscar uma igreja gloriosa, poderosa, sem mácula nem ruga, irmão. Não é aquele negócio, Jesus vai chegar, olhar e dizer, vamos ver os que sobrou. Não. É claro que quando ele vier, né, ele vai olhar e vai dizer, rapaz, gostaria de levar muito mais, mas o povo não se ajeitou. Ouviu, não se ajeitou. Mas ele não vai chegar e dizer, vamos ver aí, quantos ficaram mortos e feridos para a gente levar. Não. Ele vai levar uma igreja gloriosa, meu irmão. E nós somos essa igreja, amém, queridos? Aleluia. Lucas capítulo 5, eu queria ler com você a partir do versículo 12. Aleluia. Nós estamos na vitória, querido. Deixa eu dizer de novo para você. Nós estamos na vitória, irmão. Jesus já venceu. Pastor, mas é porque eu não sinto. Não, a vitória não é por sentimento. A vitória é pela fé, irmão. Fé em quê, pastor? Naquilo que a palavra diz. Aleluia. Então, Lucas capítulo 5, eu queria ler com você a partir do versículo 12. Diz assim. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um leproso, e vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus disse, olha, se for da vontade de Deus, vamos ver o que é que Deus quer para a tua vida. Eu vou orar e seja feita a vontade de Deus. Não. Hoje, eu queria que você olhasse para cá, a gente vai continuar lendo aqui. Hoje, essa é uma das coisas, depois de viver uma vida no pecado consciente, isso é uma das coisas que as pessoas mais falam no meio do povo de Deus. Se Deus quiser, a gente já nasceu, né? Cresceu com esse ditado. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. A Bíblia, pastor, a Bíblia me ensina a dizerem alguma coisa para a minha vida, se Deus quiser, ensina. Tiago, ele diz, né, que pelo fato da nossa vida ser de Deus, ele diz, olha, como é que você diz, amanhã eu vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar, vou vender, sem antes dizer, se for da tua vontade, Senhor. Mas ele não fala isso com relação à cura, não, querido. Ele fala de nós conduzirmos a nossa vida a cada dia de acordo com a vontade de Deus, naquilo que nós não sabemos se é a vontade de Deus. Tem coisa que eu não sei se é a vontade de Deus, então eu vou dizer, Pai, olha, eu não sei se é da sua vontade que eu faça isso, então eu quero saber se é. Como Deus vai me responder? Se eu estiver em comunhão com Ele, tendo uma vida de oração, com certeza absoluta, Ele vai nos dizer se é da vontade dEle ou não. Como é que Ele diz, pastor? Com uma voz, ei meu filho, isso daí não, faça não. Não, pode fazer. Não, querido. Mas Ele vai dizer, trazendo uma paz no nosso coração, uma alegria, levantando pessoas para dizer, olha, aquilo que tu orou é isso mesmo aí, pode ficar tranquilo, Deus está dizendo que é isso aí, pronto. Sem saber muitas vezes nem o que é, irmão. Mas com relação à cura, a gente não vai dizer, ó Senhor, se for da tua vontade, me cura. Ele vai dizer, tu nem olhou para Jesus. Porque se tu tivesse olhado para Jesus, tu sabia que era a minha vontade curar. Aí ele continua dizendo, vê, o leproso se prostrou, Senhor, se for da sua vontade, me purifique. E Jesus, estendendo a mão, tocou e lhes disse, quero ser limpo.
imediatamente a lepra desapareceu dele. Ordenou-lhe Jesus que não diga isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela purificação o que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Aí eu queria continuar aqui, não vou falar nisso aqui, tá bom, dentro desse de que Moisés determinou, porque Jesus estava no período da lei, cumprindo a lei para estabelecer a graça. Jesus não veio quebrar as regras, amém, queridos? Aleluia. Versículo 15. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das suas enfermidades. Preste bem atenção nisso aí. Depois de viver uma vida no pecado desenfreado, consciente, e depois de ter dúvida de que se Deus quer ou não, a Bíblia dá para nós aqui alguns pregadores chamam uma chave poderosa. Que chave é essa, pastor? É o que ele está dizendo aqui. Ele disse, olha, e se ajuntava muita gente. Para fazer o quê, pastor? Para ouvi-lo e ser por ele curado. Porque a partir do momento que as pessoas ouviam a Jesus, elas não tinham dúvida, querido, que se era a vontade de Deus ou não, que elas fossem curadas, que elas fossem libertas, que a vida delas fosse transformada. Por isso que elas paravam para ouvir e ser curado. Diga, ouvir e ser curado. Querido, olha, não é uma coisa que vai vir a pessoa dizer, eita, foi o quê? Tô sarado aqui. Não ouvi nada, foi que nem um vento que veio. Não, querido. Na maioria das vezes, a cura, ela vai entrar pelo canal daquilo que você ouve. Na maioria das vezes, as pessoas vão precisar ouvir para ser curada. Na maioria das vezes, as pessoas vão precisar ter a compreensão daquilo que é a vontade de Deus para a vida dela, para que ela veja a vontade de Deus manifeste para a vida dela. E aqui a Bíblia mostra que depois daquele leproso, a fama começou a correr, pessoas se sentavam para ouvir e ser curado. Aí presta bem atenção nisso aqui. Aleluia. Eu queria ler o versículo 15 de novo. Todavia a sua fama se espalhava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Isso aqui é outra coisa. Continuando. Certo dia estava ele ensinando, e achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O poder de Jesus não se acabou ele curando o povo naquele tempo, não. Ah, pastor, sabe por que Jesus não cura muito hoje? Não, diga. Porque ele curou muito lá naquele tempo. Então ele gastou o poder. Hoje tem só um pouquinho. É por isso que tem hora que dá certo, tem hora que não dá. É porque o poder era muito naquele tempo. Ele gastou curando todo mundo. Então hoje não tem muito. Não tem isso, querido. A Bíblia mostra que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Na verdade, a Bíblia diz que Deus é de eternidade a eternidade. Mas a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o poder de Deus que criou o mundo, o universo e todas as coisas, ele não mudou até hoje, querido. A Bíblia diz que todas as coisas, ele está sustentando pela palavra do seu poder, irmão. Então nós hoje precisamos ter uma compreensão maior dessas verdades, para que nós a cada dia não vivamos uma vida com medo, mas vivamos uma vida em ousadia, querido. Não vivamos uma vida receosa, mas vivamos uma vida a cada dia confiante. Uma vida com convicção. Ah, pastor, mas eu vi o rapaz ali, ele pegou, morreu. Tudo bem, mas e ele? Será que ele cria em Deus da maneira que é para crer? Porque eu fico pensando, né? Até hoje mesmo a gente recebeu um áudio. É a mulher, olha, se for da vontade de Deus, depois a gente vê. Irmão, poxa, a gente entende, claro, eu não estou dizendo aqui, nós somos, nós... Não, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas o que a gente precisa entender é uma coisa, é que uma boa parte das pessoas, elas consideram aquele Deus que diz eu sou como eu era. Querido, Deus permanece sendo eu sou para nós, irmão.
Nós é quem precisamos a cada dia entender que o eu sou, ele habita em nós hoje, querido. Está morando em nós, nada mais, nada menos do que o poder da ressurreição que foi manifesto em Jesus, irmão. Ah, pastor, mas é porque tem dia que eu amanheço, que eu nem me sinto nem tão bem, eu acho que eu não sou nem crente, eu também. Aí porque eu me sinto assim, é porque eu não sou? Meu irmão, eu não vivo por sentimento, querido. Ah, pastor, é porque tem hora que vem cada pensamento na minha cabeça, que eu digo, meu Deus do céu, como é que um crente pode pensar isso? Eu acho que eu tenho que me converter. Ah, pois tem hora que vem esses pensamentos na minha cabeça também. Aí por causa disso eu também não sou crente. Eu não vivo por pensamentos errados, querido. Eu vivo pelo aquilo que a palavra diz, irmão. Ou estou aprendendo a viver pelo que a palavra diz a cada dia. Mas essa atitude é uma disposição nossa, irmão. Porque senão a gente vai ficar vivendo uma vida somente como nós vivíamos antigamente. Sendo regidos pelo aquilo que a gente vê, pelo aquilo que a gente ouve, pelo aquilo que a gente sente, pelo aquilo que a gente toca. Ei, meu irmão, nós somos chamados para viver pela fé, querido. E eu sei que viver pela fé é a gente ver coisas e dizer, eu não acredito nisso não. Eu sei que está ali, mas isso aí não é para a minha vida. Para a minha vida é o que eu não estou vendo ainda. Ah, eu não estou sentindo. Eu estou sentindo algo. Mas eu sei que o que rege a minha vida não é o que eu estou sentindo. É o que eu creio e eu vou ficar firme no que eu creio. Então é isso, irmão, que vai mover a nossa vida. E eu fico pensando, né? A gente tá até... não sei se a gente comentou a live que a gente assistiu do Mark Hanks, que ele fez uma live e tal, e com o apóstolo Guto, e ele disse, olha, conte algum dos testemunhos de cura nesse período de pandemia. E ele contou o testemunho de um camarada, de um senhor já, que estava no hospital com esse vírus aí, e tinha sido dado um parecer para ele que ele ia partir, e ele disse que estava lá, e de repente começou... lembrando das ministrações de Mark Hanks e disse, rapaz, eu não vou morrer não, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. E ele disse que começou a meditar nisso e a dizer, eu não morrerei, mas eu viverei para contar os feitos do Senhor. E ele disse, olha, o cara que contou o testemunho, ele disse, de repente eu ouvi como o Mark Hanks rindo no meu ouvido, porque ele começa a rir assim pelo Espírito, e ele disse, olha, aquela risada no Espírito, ela veio para mim de uma forma que eu comecei a rir. Estava lá, não sei como é esse negócio do ventilador, o ventilador que a gente conhece é isso aí, que a gente bota na parede, né, e roda o ar. Mas ele estava lá, todo com aquele equipamento, e ele disse que começou a rir, e os médicos ficaram olhando, poxa, esse camarada está para morrer, e começou a rir, ele disse, olha, naquelas gargalhadas, veio como que um vento, que entrou pelas minhas narinas e encheu os meus pulmões, e em 20 minutos depois eu estava livre daquela doença. Meditando naquilo que ele tinha ouvido, querido. É por isso que às vezes eu ouvindo isso, né? Às vezes tem pessoas que vai dizer, rapaz, olha, eu estava dormindo, e sonhei com tu me dizendo aquilo. Ou me lembrei, rapaz, de um negócio que um camarada falou assim, assim, assim. Na verdade, eu acredito, querido, que vai ter momentos. Os momentos que a gente lembrar da palavra de Deus, falada por pessoas, é Deus trazendo para nós segurança daquilo que a gente já ouviu, para a gente se apegar com mais firmeza. Parece que eu estava vendo a pessoa dizer, você não sei o que tal. E a gente, poxa vida, rapaz. Era fulano, sabe? Eu me lembrei logo de fulano. Pronto, é Deus falando contigo. Porque Deus sabe que se Ele mostrar uma figura humana, vai dar para tu lembrar melhor. Porque a gente nunca viu Deus. Sabe da sua palavra, está aprendendo sua palavra. Mas Deus tem dessas coisas, querido. Ah, pastor, por que não fez assim com todo mundo? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantos procuram trazer à memória o que traz esperança? Quando se levanta um obstáculo diante deles? Poucos, irmão. É por isso que acontece com poucos. Mas a Bíblia mostra, irmão, que aquelas pessoas quando viam Jesus chegar para falar, elas diziam, rapaz, eu tenho certeza que se eu ouvir, eu fico curada. Se eu tocar nele, vê para aí. Era um povo que estava naquele desejo, irmão.
com sede, convicção. Não eram pessoas que diziam, eu vou tocar nele, se for da vontade de Deus, acontece alguma coisa. Se Deus quiser que eu toque nele, eu vou lá. Não, meu irmão. Eles diziam, rapaz, eu tenho certeza. Eu posso até tocar nele. E eu posso te dizer uma coisa. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não foi só a mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus e ficou curada, não. A Bíblia diz que tinha lugar que Jesus chegava, querido. Que as pessoas queriam pelo menos tocar no tufo de cabelo dele, porque sabia que tocando nele ficava curado. Então hoje, Jesus não está passando, irmão, ele está habitando em nós. E eu fico pensando, poxa vida, a gente tem tudo isso. Mas a compreensão, a compreensão é desse tamanho. Aí quando se levanta qualquer coisa, meu Deus, é feito aquela pessoa. Mesmo que não tivesse esse negócio aí que o pessoal está chamando de pandemia, não sei o quê. Vamos dizer que a pessoa vai fazer um exame. A pessoa diz, rapaz, eu vi uma manchinha preta aí, vice, e a gente vai ter que fazer uma biópsia, vai ter que fazer não sei o quê. A pessoa, foi o quê? Não, porque eu fui fazer um exame, tinha uma manchinha preta. Se for câncer, eu já estou vendo o preço dos caixão. Eu já fico pensando, meu Deus, tomara que eu não morra no meio da semana, senão ninguém vai para o meu enterro. Pronto, já volta assim. Porque a maioria das pessoas, querido, elas viveram tanto tempo, né? Oprimidas com a vida, com medo das coisas, que qualquer coisa, irmão. E é por isso que nós precisamos entender uma coisa. A igreja, querido, quando eu digo a igreja, não é a igreja, família, eu valorizo. É no sentido da igreja, precisa começar a entender que viver pela fé não é remar na maré corrente não, querido. É dizer, rapaz, a maré está dando para cá, a correnteza está descendo, mas Deus disse que é para eu subir. Será que eu vou ter força para remar? Ele vai dizer, olha, com a sua força não vai dar não, mas eu vou lhe fortalecer. Porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, meu irmão. Os que esperam no Senhor não enfraquecem. Ah, pastor, mas eu estou enfraquecendo. Então, eu estou vendo aqui na tua sinalização, tu não está esperando no Senhor, não. Porque se a Bíblia diz que quem espera no Senhor renovam as suas forças, então se eu estou enfraquecendo, é uma sinalização que eu não estou esperando no Senhor. A Bíblia diz que se aqueles que confiam não se abalam, e eu estou me abalando, então na sinalização está, você não nível de confiança pequeno, por isso que tem esses abalos. Se você aumentar o nível de confiança, você vai ver que não se abala. Não tem aquele negócio, né, que a pessoa bota lá e está aquela batedeira. Aí o cara vai olhar e diz também, ó, está folgado, aperta a mão um pouquinho para ver se vai ficar batendo. Apertou no nível pequeno, aperta com mais força para ver. Vai ficar justinho, pode jogar para cima e para baixo que não bate mais. Então nós precisamos entender isso, para que a gente a cada dia se aposte dessas verdades pela fé e traga a existência para a nossa vida, irmão. E isso a cada dia deve se tornando mais real para nós como um exercício que a gente decide fazer a cada dia. Quanto mais a gente demorar para se exercitar, mais doloroso vai ser para a gente se condicionar. É por isso que a gente precisa ser rápido. A Bíblia diz, não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito. O que é isso? Se eu ouvir, eu sei, mas é porque eu vi lá no Fantástico, 600 mil mortes, 400 mil caixão, 200 mil covas. Aí, pastor, tu vai se exercitar em que nisso? Vai se exercitar em nada, querido. Tu vai se enfraquecer mais ainda. Aí quando vier querer se exercitar, tem pessoas que não dá tempo de se exercitar, irmão. É aquela pessoa que demorou tanto tempo para fazer uma caminhada, que quando vai fazer uma caminhada morre do coração. Foi o quê? Não, porque ele foi dar uma carreira grande e o coração não aguentou. Era para fazer o quê? Não era para começar andando, depois no trote, depois caminhada, depois dar o pique. Mas ele foi logo dar o pique. E por que não começou se exercitando? Tem pessoas que não dá tempo por causa disso. Porque não se exercitou, querido. É por isso que a gente precisa se exercitar, irmão. Exercitar a nossa fé. Exercitar a nossa vida no Espírito. Para que a gente a cada dia vá no ritmo e quando essas coisas vierem ou tentarem aparecer diante de nós, elas não vão conseguir nos alcançar, querido. Aleluia. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Abre lá, por favor. Oh, aleluia.
Hoje eu quero orar pelas pessoas, tá bem? Se você está em casa, está com alguma coisa, alergia, qualquer coisa, o poder de Deus vai vir sobre sua vida, querido. Aleluia. Eu sei de uma coisa, o poder não é meu, então. Eu já vi pessoas, irmão, que gostam muito de falar no que os outros têm. Fulano tem tanta coisa, cicrano tem tanta coisa. Tudo bem, tá beleza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, que tal a gente falar no poder de Deus que é infinito? Tem pessoas que ficam se gabando, rapaz, eu sou amigo de fulano. Fulano tem dinheiro para puxar de rodo. E eu vou te dizer uma coisa, Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Atos capítulo 3. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, eu estou meio quente aqui hoje. Eita, pai. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pronto. Eu queria que você, Atos capítulo 3, versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Atos 3, 17. Pedro vem discursando aqui, depois daquele coxo curado na Porta Formosa, né? E ele é questionado, e ele começa a discursar com aqueles homens. Mas ele diz assim, versículo 17. Ora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Ele está falando a respeito da crucificação. Eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Deus, porém, cumpriu o que antes pela boca de todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de sofrer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim, oh aleluia, os tempos de refrigério. Algumas versões diz de descanso. Eu gosto dessa versão refrigério. Aí ele diz, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Diga, a presença do Senhor traz refrigério. Agora deixa eu te dizer uma coisa, esse refrigério, querido, no original é restauração mesmo. Ele disse, olha, arrependa-se, converta-se, porque você vai ser perdoado e vai começar o tempo de restauração pela presença. Da mesma forma que a natureza do pecado, ela trouxe destruição, a natureza de Deus, a vida de Deus, vai trazendo restauração. É por isso que a gente precisa entender essas coisas, porque deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu conheço um monte de crente que vive aí doente, tudo bem, eu também conheço. Mas eu sei que às vezes, na maioria das vezes, são pessoas que viveram uma vida desregrada fisicamente em toda a vida. Às vezes tem pessoas que se converteram com 30, 40, 50, 60 anos e elas vão partir para a glória. Não tem tanto entendimento para desfrutar de cura no seu corpo. Outras nem sabem se é a vontade de Deus ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha, duas coisas estão totalmente ligadas pela palavra, que é perdão e cura. Quem entende o que eu estou falando aqui? Perdão e cura estão ligados pela palavra, querido. Os perdoados eram para ser curados. E os que eram curados, eles começavam a perceber a misericórdia do Senhor para perdão. É por isso que na maioria das vezes que a gente vê pela palavra, ou lá no texto de Lucas mesmo, Jesus disse, estão perdoados os seus pecados. E o povo diz, pronto, quem é esse aí para perdoar pecado? E Jesus, qual é mais fácil? Perdoar pecado ou dizer, levante-se e pegue sua cama e vá-se embora para casa? Então, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, pega a tua cama, levanta e vai para casa. Um camarada que já fazia N anos que vivia deitado numa maca, sem nem se mexer. Então a Bíblia mostra que quando Pedro anuncia Jesus, ele disse, olha, arrependa-se e converta-se, porque você vai ser perdoado
E a presença do Senhor vai trazer refrigério, os tempos de refrigério para a sua vida. Ou seja, a restauração vai começar. Em quê? Em todas as coisas, querido. Porque Ele não veio para a gente aceitar Jesus, somente para a gente dizer, olha, vivia no mundo, mas aceitei Jesus, e agora estou pela misericórdia, e vamos embora, né? Se Deus quiser, Ele faz, se Ele não quiser, Ele não faz. De todo jeito, Deus é Deus. E quem disse que Deus deixa de ser Deus? Deus não deixa de ser Deus, querido. Ele é Deus e ponto final. Aí o povo, mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. Claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele não quer somente ficar sendo Deus e dizendo, olha, você já sabe, eu sou Deus. Se acontecer, eu sou Deus. Se não acontecer, eu também sou Deus. Não, querido. Ele quer que a gente entenda, olha, eu sou Deus, estou na sua vida, estou. Então as coisas que tem troncha aí vai ser consertada. As coisas que tem quebrado vai ser restaurado. O que tem doente vai ser curado. Porque eu sou Deus. Não é aquilo lá, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, é Deus. E quem disse que Deus deixa de ser Deus? Deus é Deus e acabou, irmão. Mas as pessoas criam coisas e essa música, não tenho nada contra o cantor, mas é uma das músicas mais cantadas nesse tempo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E quem disse que Deus deixa de ser Deus? Não tem, Deus não deixa de ser Deus, irmão. Agora, só que a gente precisa entender que na maioria das vezes as pessoas diziam, rapaz, porque Deus está comigo, a porta vai se abrir. Porque Deus está comigo, porque Ele é Deus, vai haver cura. Não era porque, olha, se não houver cura, Ele continua sendo Deus. Poxa vida, qual é a diferença que esse Deus vai fazer? O que a gente precisa entender é que a gente está ligado a Ele e que hoje nós estamos nessa condição, irmão. De começar a pensar, peraí, se o poder de Deus está em mim, e qual é a amostra grátis que eu tenho desse poder? Ele estava na vida de Jesus, a Bíblia diz que o poder do Senhor estava com Ele para curar. Como era que Jesus curava? Rapaz, às vezes Ele curava as pessoas falando para elas, elas recebiam. Senhor, diga só uma palavra, não precisa nem ir lá. Diga uma palavra que ele vai ficar curado lá. João capítulo 3, se não me engano. A Bíblia diz que um centurião correu até Jesus e disse, olha, meu filho está doente. E Jesus disse, olha, enquanto você não vê, você não vai crer, mas pode voltar que seu menino está curado. E ele voltou de viagem. Quando foi no outro dia, encontrou um serviçais no meio do caminho. Que disse, olha, teu menino ficou bom. Ficou sarado. E ele disse, que hora foi? Ele disse, olha, foi ontem umas 5:30 da tarde. Ele parou e disse, rapaz, foi exatamente a hora que ele disse, vá que seu menino está curado. Então, querido, não havia distância, meu irmão. O que havia era uma pessoa que cria naquilo que ouvia. E corria com essa verdade, como que se ele já estivesse vendo. Então nós precisamos nos posicionar, irmão. Entender um pouco mais sobre fé, falar aquilo que é fé, andar na fé. Ah, pastor, mas nós precisamos andar no amor, com certeza. É a nossa natureza, é a natureza de amor, querido. Então a gente não precisa fazer muita força, eu tenho que fazer força. Ô, pastor, decida. Eu faço força para andar na fé ou faço força para andar no amor? Não, meu irmão, é a nossa natureza. A gente só precisa a cada dia decidir andar segundo a natureza que a gente já tem. Decidir não viver uma vida de mágoa, de ressentimento, de rancor, de mentira, de inveja. Nós não fomos chamados para isso, querido. Nós somos chamados para a vida abundante. Ah, pastor, mas fulano desfruta mais do que eu. Qual o problema? Celebre por isso, homem. Se alegre com isso também. Aleluia, aleluia. Então, olha, eu ainda queria ler outro texto com você aqui que veio no meu coração. Aleluia, eu me passei dele aqui. Aleluia, o pessoal pode subir aqui do louvor, viu? Glória a Deus. Mateus. Oh, aleluia. Querido, eu posso te dizer uma coisa, Deus é bom. Ele é muito bom. E nós não podemos abrir mão da palavra, porque se levantou uma situação. Agora é que a gente tem que se apegar a ela. Às vezes eu fico vendo aquelas pegadinhas que tem, né? O camarada diz, olha, você apoia isso, aí o camarada diz, apoio não.
Apoia ou não? Aí daqui a pouco lá vem um camarada bem fortão. Aí de você apoia isso, o cara diz, apoio. E se eu pegar um que não apoia, eu vou quebrar a cara dele. E você? Eu apoio também. Só porque viu a situação maior já se torou. Tem muitos crentes que se toram, querido, quando vem uma situação maior. Deixa eu te dizer uma coisa, maior é o que está em nós, meu irmão. Nós só precisamos ter consciência disso. Eu sei que tem camarada pequeno que não se tora nem por um trem, irmão. É isso aqui, acabou a história. Eu morro crendo nisso. É crente, meu irmão. Crente deve ser assim, meu irmão. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 8, aleluia. Versículo 14. Eu não sei você, querido, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, aleluia. Aleluia. Mateus 8,14 diz assim: ao entrar na casa de Pedro, viu a sogra dele que estava de cama e com febre. E Jesus disse: está vendo? Olha para aí tua sogra, boazinha. Não, querido. A Bíblia diz que e tocou-lhe na mão, a febre a deixou, ela se levantou e o servia. Deus quer o seu povo sarado para servir a Ele, querido. Aleluia. Aí ele continua dizendo: ao cair da tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, oh aleluia, com a sua palavra, expulsou os demônios, expulsou os espíritos e curou todos os enfermos. Tem uma versão que diz, meramente com a sua palavra. Jesus não fez nenhum carnaval, como dizia minha avó. Ele começou a pregar a palavra, e a Bíblia diz que os espíritos foram embora, e as enfermidades também. Então deixa eu te dizer uma coisa, pastor, onde está esse Jesus? A Bíblia diz que ele está assentado à direita de Deus. Mas a Bíblia diz que espiritualmente nós estamos lá com ele. Eu nunca, quando a gente foi para aquele evento de Jânio César, ele falou uma coisa que a ficha está quase caindo, né? Porque ele diz, quando Deus olha para a sua direita, ele vê nós em Cristo. Mas quando ele olha para a terra, ele vê Cristo em nós. Porque nós estamos nele, mas ele está em nós. É por isso que a Bíblia diz, né, em Filipenses capítulo 1, que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, se Cristo está em nós e nós estamos nele, espiritualmente nós estamos assentados à direita de Deus em Cristo, acima de todo principado, potestade, de todo nome que se nomeia e de todo poder. Mas aqui na terra nós somos a representação mais direta de Jesus, irmão. Eu sei que nós sabemos, né, que tem aqueles representantes naturais que ele não faz jus. A empresa que ele representa, o nome que ele representa, a pessoa que ele representa. Mas eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos fazer jus, querido, ao reino e ao nome que representamos. Ah, pastor, mas é porque eu não sei quase nada. Eu também. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu já aprendi que não tem nenhum problema em não saber quase nada. O problema está em se acomodar e não querer saber. Aí preste bem atenção nisso aqui, estou encerrando. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou, aleluia, tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças ou as nossas dores. Querido, ele tomou e levou. Ele não tomou e disse, está fazendo muita raiva, toma de volta para tu. Estás muito desobediente, eu não quero mais isso aqui não, pega para tu mesmo. Ele não tomou e disse, rapaz, tu não merece não, toma de volta. Não, querido. A Bíblia diz que ele tomou e levou. Chegou lá no inferno e disse, Satanás, está aqui o lixo que você entregou a Adão, eu vim trazer de volta. Agora, o que leva as pessoas a viverem ainda nisso? Primeiro, falta de conhecimento. Segundo, dúvida de que se Deus quer fazer ou não. Terceiro, é viver uma vida no erro, sabendo que deve andar acertado. Então isso são portas, janelas, brechas, o que você querer entender,
para que essas misérias ainda venham, ataquem o Filho de Deus e abata ele. Eu não estou dizendo aqui, pastor, quer dizer que o crente não adoece. Não, querido. Eu estou dizendo, ainda que adoeça, tem cura para ele, irmão. Pastor, quer dizer que o crente não é para tomar remédio nem ir no médico? Não, querido. Nós não temos entendimento muito dessas coisas. Mas não é porque não temos entendimento que não possamos ter. Não é porque nós não temos entendimento que a gente vai dizer, hoje eu vou falar nada. A pessoa vai falar e olha aí como é que está o tempo. Não fala não. O diabo tem calado a boca de muitos pregadores, querido. O povo fala em tudo. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus continua curando hoje. O poder de Deus é o mesmo hoje. Deus não disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso aí. Quando passar, vocês me chamam que a gente conversa. Não. Deus é o maior interessado em se revelar em meio a qualquer pandemia, caos, doença, miséria, falta. O que for, querido. Então nós precisamos entender isso. E precisamos a cada dia nos fortalecer nessas verdades. Não é somente porque a gente ouviu. Eu digo uma coisa. Eu sei que tem pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo aí. Ou que vai assistir, que quando você assistir, querido, o poder de Deus vai pegar a sua vida, meu irmão. Você vai dizer, rapaz, eu estava assistindo e de repente sumiu aquela dor. Rapaz, eu estava assistindo e de repente eu toquei em mim e estava mais com febre. Rapaz, eu estava assistindo e de repente, olha, eu estava sentindo algumas coisas, não estou mais. Pronto. Porque é a palavra de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é remédio para o nosso corpo e cura para os nossos ossos. Pastor, eu senti um monte de dor nas minhas juntas. Eu comecei assistindo esse negócio e não é que a dor saiu. Eu tinha uma alergia, que tinha qualquer coisinha, me irritava, coçava, não sei o quê. Após eu assisti esse negócio, desde esse dia que eu assisti isso, essa alergia não veio mais. E se você entender a vontade de Deus, não volta mais. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Queria que você solasse alguma coisa aí para a gente orar. Aleluia. Aleluia. Jesus disse, querido, que se você se calar, até as pedras vão gritar. Então eu não vou deixar as pedras gritar por mim, eu mesmo grito. Porque eu tenho voz. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Foi o Senhor quem disse no Salmo 107, versículo 20, que eles estavam na angústia e clamaram pelo Senhor, que enviou a sua palavra, Pai, e os sarou e os livrou daquilo que era mortal. Pai, em nome de Jesus Cristo, essa noite, Senhor, eu quero primeiro orar pela vida daqueles que vão estar nos assistindo e daqueles que estão. Nós sabemos, Pai, que aqueles que ouviram e consideraram a tua palavra, é o Senhor quem confirma a sua palavra pelo seu poder. E em nome de Jesus Cristo, eu digo agora a toda enfermidade, infecção, inflamação, dor, alergia, em nome de Jesus Cristo, você é obrigado a obedecer o nome que está acima de todo nome, quando ele é usado pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E como igreja, nesse momento, eu me levanto, Pai, na autoridade do nome de Jesus, e dou uma ordem, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda dor, toda inflamação, infecção, alergia, em nome de Jesus Cristo, seca desde as raízes como aquela figueira. Vá embora. Obedeça à autoridade do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, pelo teu poder operando em cada pessoa nesse momento. Pai, eu quero orar nesse momento também pela vida de todos, Pai, que fazem parte da área de saúde do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem levantado, Pai, homens e mulheres, filhos e filhas, com ousadia tão grande nesse meio, Pai.
para trabalhar consciente do teu poder operando, consciente do teu favor a respeito deles, Pai. Seja o faxineiro, assistente, médico, em nome de Jesus. Que a cada dia, Pai, nesse meio, as pessoas entendam da importância deles nesse meio e muito mais, cheios do Senhor. O quanto eles serão canais de salvação, de cura, de restauração, Pai. Pessoas sendo animadas, ouvindo boas notícias, livrando eles primeiro do medo, da aflição, do pecado, da doença, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu operar. Oh, nós somos gratos, porque sabemos, Pai, que esse vírus já foi anulado. Por isso cremos que nenhum mal nos acontecerá e nenhuma praga chegará à nossa tenda. Cremos que a nossa cidade, Senhor, será menos danificada, Pai, por esse negócio. Porque existem filhos de Deus e filhas que creem na tua palavra, Pai, e tem liberado essa palavra que é espírito e vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode concordar conosco, deixa o teu amém aí, ou toma posse disso. Então, queridos, olha, nós estamos encerrando o nosso culto. Como você sabe, na segunda-feira nós não temos live, só à noite a gente deixa uma palavra lá. Mas a partir da terça-feira, todos os dias de 4 horas às 5 da tarde, das 16 às 17, nós temos a nossa tarde Família Valoriza aqui. Temos procurado dinamizar nossas tardes com uma live kids, com uma palavra, com um momento de louvor, para continuar alimentando tua fé, alimentando tua vida, para que você continue crescendo no Senhor, porque esse é o desejo dele. E todos os dias, a partir das 20 horas, nós temos o nosso culto, por enquanto ainda online. Estamos fazendo com algumas pessoas ainda em um número limitado na igreja. Mas eu sei que você está com aquela expectativa no teu coração da gente dizer amanhã. Então, alimenta essa expectativa, porque nós vamos fazer um culto poderoso de celebração e vamos continuar avançando em Deus, querido, em nome de Jesus Cristo. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem do mundo animal e eu fiquei vendo, tem um roedor que é um dos maiores da terra hoje. Eu não me esqueci do nome da montanha que ele fica, mas é interessante porque ele no verão, ele aumentava o seu peso em até 2 vezes o seu peso. Ele ficava 3 vezes mais gordo do que o seu peso habitual. Porque quando o inverno vinha, ele ia para baixo da terra, era tipo uma toupeira, e ele ia para baixo da terra e passava 6 meses embaixo da terra. Aí o inverno vinha, enchia de neve, e ele passava 6 meses lá. Quando o inverno passava, que chegava o verão, derretia a neve, ele saía dentro da terra, aí voltava para ir comer de novo. E eu digo, rapaz, ele passava 6 meses, querido, guardado lá do inverno, aumentava o seu peso 2 vezes e entrava para lá, ficava se guardando. Até alguns ursos, né, eles se alimentam, entram para a caverna, a neve tampa tudo, eles ficam lá, porque eles estavam alimentados, querido. Quando a neve vai embora, eles saem de novo e vão comer de novo, se alimentar de novo, passar o tempo de novo e se preparar. E muitos crentes não aprendem nem com os animais, querido. Quando chegam as pressões, o povo vai, meu Deus, e agora, Jesus? Ou se for da tua vontade, eu escapo. Ou se está na tua mão, Senhor. Meu Deus do céu. Então a gente precisa se alimentar, querido. Aleluia. Pai, obrigado por mais essa noite tão poderosa. Obrigado pelo teu operar, Pai. Obrigado pela vida de cada família. Nós te louvamos, Pai, pelos nossos irmãos de perto e os nossos irmãos de longe. Nós te louvamos pelo operar do teu Espírito, Pai, em nome de Jesus.
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Você aí na sua casa diz amém, aqui também. Então olha, como a partir da terça-feira, se você deseja trazer alguma doação de alimento, a gente está recebendo e está dando. E se você deseja ofertar e dizimar, e você é dessa igreja, se você faz parte de qualquer igreja, permanece em fidelidade com a tua igreja, querido. Ah, pastor, mas é porque nesse tempo, não é a quantia, não é o valor. É a atitude de fidelidade que você tem em tempos de escassez ou em tempos de bonança com Deus, que vai fazer toda a diferença. Então fica a dica para você aí, tá bom? Então fica na paz até terça-feira à tarde. Amanhã à noite a gente vai estar ministrando uma palavra pela página. Aleluia! Jesus levou nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras eu sou curado. Eu sou curado. Eu sou curado, pois o sangue de Jesus me salvou, e por suas pisaduras sou curado. Eu sou curado.